Alô, alô, alô. Beleza. Valeu, obrigado. Alô, alô. Boa noite, galera. Já falo com vocês, só um instantinho, tá? Rapidinho. Galera, tira uma dúvida aqui no chat, que eu tenho quase certeza é isso. Aula passada a gente terminou as questões de Getúlio Vargas. E hoje eu ia começar Juscelino Kubitschek. Não é isso? Só escreva para mim aí se é isso mesmo. Confirme aí para mim, por favor. Isso, beleza. Valeu, Robson. Valeu, Araújo. Beleza. Que eu escrevi isso, eu falei, eu já pus isso, mas acho que eu escrevi no quadro, mas não comecei a explicar. Foi isso. Beleza. Só colocar um negócio aqui um instante rápido para mostrar para vocês. Queridos, boa noite, pessoal que está aqui presente, boa noite, bem-vindos, mais uma aula de História do Brasil, sou o professor Clécio, nós já estamos chegando quase no final, hein, gente, olha só, hoje nós vamos ver Juscelino Kubitschek, acabou Juscelino Kubitschek, a gente vê Jânio Quadros, acabou Jânio Quadros, a gente vê João Goulart, aí quando a gente vir João Goulart, aí que nós vamos fazer as questões, por quê? Tem algumas questões que eles estão na mesma questão, tá? Tá misturado o Jânio Quadros, o João Goulart, e o Juscelino, Jânio Quadros e João Goulart. Então, para eu responder, deixa eu falar os três primeiro, os três J's, e aí a gente faz as questões todas, tá? Porque senão, se eu fizer depois de Juscelino, vai aparecer uma questão aqui que tem Juscelino, mas no mesmo item tá falando de Jânio, eu não expliquei ainda. Então, quando eu falar o Juscelino, Jânio Quadros e João Goulart, aí a gente faz as questões, que inclusive encerra o assunto. Então o que está faltando? Juscelino, Jânio Quadros, João Goulart e as questões desses três. Acabou isso? Acabou o assunto, pronto, a gente vai embora para casa. Vai embora é o caramba, gente. Aí vem a parte de revisão. Aí é onde eu vou entregar para vocês, explicar aqui antes, uma série de anexos que eu vou dar para vocês, a linha do tempo, que é muito bacana. Vou entregar todas as questões essas,
que vocês fizeram comigo para vocês fazerem em casa de novo. Vou entregar arquivos de Constituição, de revolta, de 10 mil coisas, aí não adianta ficar falando agora. Quando chegar a hora, eu aviso. E depois de eu entregar e explicar como é que vai funcionar tudo isso, aí a gente vai fazer a revisão com questões. Nós vamos estar respondendo questões, óbvio, que não são as mesmas questões que nós fizemos em sala de aula. Claro que não. Vou pegar questões de outros concursos, e nós vamos responder. E à medida que for respondendo as questões, aí a gente vai tirando dúvida e fazendo uma revisão disso. E aí é hora de vocês tirarem dúvida, fazer qualquer coisa, beleza? Gente, antes de começar esse camarada aqui, deixa eu dar um aviso para vocês. Aula passada, nós respondemos umas questões de Getúlio Vargas. Show, respondemos todas. E aí teve uma questão que eu falei para vocês que era para ser anulada, não foi por causa do livro. Só que eu estava sem o livro. Ah, moleque doido, eu trouxe o livro, tá aqui, ó. Esse livro aqui, e na prova de 2019, a fatídica prova de 2019, esse livro aqui constava da bibliografia do edital. Antes que alguém desespere e fale, caramba, não tem nesse livro. Ele não está mais na bibliografia. Tá bom? Esse aqui, deu tanto trabalho que tirar. Então, o que tem na bibliografia de vocês hoje são 2 livros, é do Gilberto Coutrin e José Alves Freitas Neto. Esse aqui não tá mais. Mas eu quero mostrar a questão que eu passei e eu não trouxe o livro para ler. Então, para falar assim, poxa, Clécio, será que você estava inventando? Então, vou mostrar agora por que a questão deveria ser anulada. Rapidinho, de Getúlio Vargas. Era desse livro aqui. É essa questão aqui, ó. Olha, cadê? Olha aí na tela de vocês. Foi essa aqui, de 2019, ó, que a resposta era essa aqui. Uma das principais medidas tomadas pelo governo provisório após a Revolução de 30 foi... Então, vamos lá. Olha para mim aqui. A letra A que eu vou mostrar, eu vou ler daqui, do livro. Está na página 611 deste livro aqui. Olha, vou deixar aberto para vocês verem. Olha o que diz a letra A, que está escrito aí, que eles copiaram do livro, gente. Só pegaram e copiaram. Só isso. Por isso que vale a pena, queridos, caso você tenha condições. Se não tiver, paciência. Mas, Clécio, além de suas aulas, eu gosto de dar uma papeirada no livro. Se tiver condições, pega o livro que consta na bibliografia, o do Gilberto Coutrin e José Alves Freitas Neto. Por quê? Tem muitas questões que eles tiram a frase literalmente do livro, literalmente mesmo. Aí, pelo menos, quando tu tá fazendo a prova, fala, menina, eu já li isso aqui em algum lugar. Olha só, olha a letra A. O que tá dizendo? Eu tô lendo no meu livro aqui, tá? Diz o seguinte na página 611. Vocês vão ver, e vai acompanhando pela letra A. Assim, pela lei orgânica, ficou dissolvido todo o poder legislativo federal, estadual e municipal. Interventores, nem sempre de grandes médios, ocuparam os cargos dos antigos presidentes estaduais, excluindo-se o estado de Minas Gerais, em cujo governo conservou-se Olegário Maciel. Uai, Clécio, você leu a letra A? Não, eu li o que está no livro. Uai, então tá certinho. É a letra A. Ah, danado. Acontece que na página 620, não vai dar para vocês verem aí não, tá? Mas tem assim, ó, Constituição de 34. Não vai dar para você ver não, mas está escrito. Ou seja, na elaboração da Constituição, se é elaboração, eu ainda estou no governo provisório. E a pergunta é governo provisório. Olha o que eu vou ler e olhe a letra B de bola. Eu estou lendo do livro, viu? A Constituinte foi formada por vários representantes dos partidos estaduais, quase todos egresso da política existente da República Velha. Então, Clécio, você leu letra B? Não, eu li aqui, ó. Não dá para ver não, mas li aqui. Peraí, mas então a letra A e a letra B estão certas. E aí? Explica isso para mim. Entenderam? Eu só queria mostrar isso para vocês. Era para ser anulada essa questão. E não foi. Beleza? Então era só para vocês terem a noção de que algumas questões a gente tenta passar aqui para vocês o certinho. Quando dá errado é porque estão fazendo besteira. Mas foi a prova de 2019. Não sei se alguém que está aqui fez essa prova aí danada. Bom, agora nós vamos aqui para a nossa aula de Juscelino Kubitschek. Era só para mostrar isso que a aula passada eu fiquei de mostrar e não mostrei para vocês, tá? Mas paciência, vamos nós aqui de novo. Gente, vamos começar, Juscelino? Vamos.
Antes de começar o Juscelino, eu só queria lembrá-los, para quem está com o cérebro meio perdido. Nós estávamos, quem veio antes dele foi o Vargas II, quando ele morre. E você lembra que entre a morte de Vargas, isso eu falei aula passada, entre a morte de Vargas e a entrada de Juscelino, rolou uma baixaria ali, lembra? O Vargas ele morre em 54. Mas o mandato dele era para ir até 55, para final de 55 ter eleição, para alguém assumir em 56. Aí lembra que rolou aquela baixaria, o vice dele, Café Filho, assumiu, ficou doente, mandou o presidente do Senado, Carlos Luz, que não quis deixar. Resumo, se fez necessário uma intervenção militar na figura do general Henrique Teixeira Lott para que o Juscelino pudesse tomar posse. Você lembra então desse imbróglio aí, dessa baixaria que rolou. É diante disso que nós vamos começar o governo de Juscelino Kubitschek. Gente, só para situar vocês estão olhando ali em cima, deixa eu ver se estão. Então, o ano, eu estou colocando o ano de início e o ano de término, tá? Então o mandato era de 5 anos. Então se você olhar ali, ó, é o 56 todo, 57, 58, 59 e 60. 5 anos que era o mandato. No final de 60 é que vai ter eleição para alguém entrar em 61, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, então, saber, você quer ver aqui em cima, tá? Que Juscelino virou presidente eleito, eleição direta, por voto direto normal, eleição direta normal, ganhou. Só que, você lembra que antes, quem estava era o Vargas. Vargas morreu. Antes de morrer, rolou aquela bagunça de uma carta que ele deixou, a carta testamento. E você lembra que eu falei que no enterro dele a carta ficou sendo lida, foi publicado no jornal e tal? Então, o que aconteceu com a morte de Juscelino, se você... Perdão, com a morte de Vargas, se você lembra? Quem era inimigo político dele se deu mal. E quem era aliado se deu bem. Juscelino era aliado de Vargas, por isso que ele conseguiu ser eleito. Porque você lembra que a maior parte da população brasileira, mesmo no segundo mandato, amava, idolatrava Getúlio Vargas. Como ele é como se fosse um amigo, um aliado de Vargas, conseguiu ser eleito. Juscelino já havia sido, antes disso, prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais. Juscelino chegou a lutar naquela revolta lá no comecinho de Vargas, Revolução Constitucionalista de 32, aquela de São Paulo contra Vargas. Juscelino lutou naquela guerra ao lado de Vargas, tá bom? Então Juscelino é aliado de Vargas. Pois bem, começa o governo de Juscelino. Ele assumiu a presidência, coisa mais linda, e aí ele já começou fazendo uma grande propaganda de si mesmo. Inclusive ele conseguiu ser eleito graças a esse slogan. Vocês lembram que o slogan do plano econômico dele, como é que era? Muita gente fala 50 anos em 5, né? O slogan completo mesmo é 50 anos de progresso em 5 anos de governo, porque o mandato era de 5 anos. Qual a ideia? É porque foi lançado um estudo internacional na época, falando que os países subdesenvolvidos, e o Brasil estava nesse grupo, esses países subdesenvolvidos, para eles conseguirem ter uma estabilidade econômica, eram necessários no mínimo 50 anos. Foi um estudo que trouxeram de fora para o Brasil. Aí Juscelino tirou proveito disso. Falou, peraí, como é que é? Precisa 50 anos para um país como o nosso crescer? Vou fazer melhor. Em 5 anos eu resolvo isso. Aí ele lançou esse slogan dele. Então esse slogan dele não tirou da cabeça na louca não. Ele pegou baseado no estudo, só que o bicho se valorizou. Falou, em um mandato meu, em 5 anos, eu vou fazer o Brasil crescer o que ele cresceria em 50. Você fala, nossa, que ousado, Juscelino. E como é que tu vai fazer isso? Simples. Aplicando a minha política desenvolvimentista. Clécio, então o plano de metas dele é executado através da política desenvolvimentista. Tá, deu no mesmo. Eu não sei o que é política desenvolvimentista. É o que eu vou explicar agora. Política desenvolvimentista, gente, nada mais é do que a soma dessas duas coisas aqui. Soma. Então, o plano de metas dele, como é que ele vai conseguir desenvolver o Brasil? Como é que ele vai conseguir executar a política desenvolvimentista? Fazendo essas duas coisas juntos, tá? Que eu vou explicar para você. Que coisas são essas? Eu vou primeiro dar uma chance aí para ver se alguém mata. Juscelino, a política desenvolvimentista dele era
conciliar a ideia de Vargas com a ideia da UDN. Aí você fala, não entendi, vou mostrar melhor. Como é que você vai crescer o Brasil, Juscelino? Assim, ó, eu Juscelino, vou investir em indústrias de base. E essas indústrias de base, elas têm que ser nacionais. Aí você fala, isso é a ideia de Vargas, é a mesma coisa. Indústria de base nacional, é Petrobras, Vale do Rio Doce, Siderúrgica de Volta Redonda. Calma, não terminei. Eu vou investir em indústria de base nacional. Chegou a fazer? Chegou. Hidrelétrica de Furnas, hidrelétrica de Três Marias. Foi no governo dele, Juscelino, ele fez indústria de base. Mas não vou ficar só nisso. Vou investir também em indústria de bens de consumo. Sendo que essas indústrias de bens de consumo, essas sim, podem ser, não tem que ser, mas podem ser estrangeiras. Então a ideia dele é, eu vou fazer o que a gente chama de capital associado. É uma junção do capital do Estado com capital privado, ou se quiser falar diferente também, do capital nacional com capital estrangeiro. Eu vou investir em indústria de base, mas que é a ideia de Vargas, mas vou investir também em indústrias de bens de consumo que podem ser estrangeiras, que era a ideia da UDN. Lembra a UDN de Carlos Lacerda? Inclusive são parentes. A UDN, apesar dessa ideia dele, a UDN foi contra Getúlio Vargas. Oh, meu Deus. A UDN foi contra Juscelino Kubitschek. Por que contra? Porque o Juscelino é aliado de Vargas. E o Lacerda da UDN era contra Vargas. Você lembra disso? Então eu vou fazer a junção das duas coisas, o que nós chamamos de capital associado. Porém, respondam aí se alguém lembra. Juscelino vai investir nas duas. Porém, das duas, qual que você acha que foi a prioridade dele, enquanto eu bebo água? Escreve aí, prioridade dele foi essa ou foi essa aqui? É o tempo de eu beber água. Vamos ver se deu tempo de vocês falarem. Prioridade de Juscelino foi essa aqui. Por isso que Juscelino é outra, é essa aqui. Por isso que Juscelino ele é conhecido mais assim, pelas indústrias estrangeiras. Vargas é conhecido pelas indústrias nacionais. Vargas era extremamente nacionalista, indústria de base nacional. Juscelino tem indústria de base nacional, mas ele é conhecido mais pelas indústrias estrangeiras. Tanto que eu faço uma brincadeira com o pessoal. Na hora da prova eu esqueci tudo. Meu Deus do céu, deu um pic-paf na minha cabeça. Pensa assim, nacional, Vargas, estrangeiro, Juscelino. Indústria de base, Vargas. Bens de consumo, Juscelino. Porque a prioridade dos dois foi essa. Exatamente, indústria de bens de consumo estrangeira. Juscelino, repito, ele investiu em indústria de base, mas o foco dele foi isso, principalmente nos ramos de eletrodoméstico e automobilístico. Principalmente nesses dois ramos. Gente, vamos ser sinceros. Quando você fala em Juscelino Kubitschek, o que vem à tua cabeça? Duas coisas devem vir à sua cabeça. A cidade de Brasília e carro. São essas duas coisas clássicas. Falou em Juscelino, isso tem que estar vindo junto. Pois é, porque a indústria de bens de consumo foi que ele fez, investiu, deu mais ênfase. Eu vou explicar aqui como. Aí você fala assim, Clécio. Exatamente. O Leandro falou aqui, ó. Bens de consumo, mais capital gerando no país para ajudar. Então, deixa eu falar uma coisa que o Alejandro falou aqui. Já isso, vou chegar aí, Leite. Vou falar no que você disse aí, exatamente. Vou falar um troço aqui que o Alejandro disse. Já vou pegar aqui o gancho dele. Clécio, então o Juscelino está fazendo igual o Dutra. Lembra, Dutra é aquele que está no meio dos dois Vargas. Igual o Dutra, negativo. Dutra, ele estimulou a entrada de produtos estrangeiros. Juscelino está estimulando a entrada das indústrias, das empresas estrangeiras. É diferente. Ué, é diferente? Não. Uma coisa é entrar só o produto do carro, outra coisa é entrar a montadora aqui. Por que é diferente? Porque o Alejandro até falou aí, entrando a empresa, eu estou gerando emprego,
elas estão pagando imposto, a empresa vai estar aqui, a indústria estrangeira vai estar aqui dentro. Então tem essa diferença, gira mais. E o que o Leite falou, eu vou falar aqui no próximo tópico. Peraí, segura aí, Leite. O Leite já adiantou ali. Então o forte dele era bens de consumo e principalmente dos dois, o principal foi automobilístico. Ué, onde é que esses carros entram? Vou falar com ele aqui no próximo item. Calma, vou chegar lá. O que aconteceu, gente? Esse é o modelo de fazer o Brasil crescer. Vou investir em indústria de base, mas vou deixar a empresa estrangeira. Empresas estrangeiras vão entrar no Brasil não como base, como bem de consumo. Vou deixar empresas estrangeiras entrar, que é o que a UDN queria, mas vou seguir também o projeto de vaca. Vou tentar fazer as duas coisas. Dessa forma, a nossa economia vai disparar. No entanto, além disso, o Juscelino tem a sua meta-síntese. O que é a meta-síntese? Isso aqui é a parte de economia, tá? Isso aqui é como fazer o Brasil crescer economicamente. Meta-síntese é meu principal objetivo de governo. Eu assumi o governo e coloquei como foco, além do crescimento da economia, o quê? Minha meta-síntese. Qual é a meta-síntese? O normal é o pessoal falar assim, mais simples. Ah, Clécio, a meta-síntese foi a construção de Brasília. Então, não é que está errado, mas o jeito correto de falar mesmo, meta-síntese dele é a transferência da capital para o interior. Então, Clécio, falar construir Brasília ou falar transferir a capital para o interior, eu estou falando a mesma coisa. Não exatamente, porque a questão não é fazer Brasília. Brasília podia ser no litoral da Bahia. Não ia fazer diferença. O lance não é fazer uma cidade, é fazer uma cidade no interior. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo aqui sabe que a capital era o Rio de Janeiro. E agora está sendo transferida para Brasília. Né, gente? Pelo amor de Deus. Então a ideia é levar a capital para dentro do país. E aí você pergunta, nossa, Juscelino, você que teve essa ideia, você que teve a ideia é o caramba. Transferir a capital para o interior, gente, essa ideia é mais antiga que andar para frente. Se você quiser forçar uma barra que não precisa, o primeiro cara que falou disso foi um tal de Marquês de Pombal no século XVIII. Lá no Brasil Colônia. Mas para você não interessa isso. O que interessa para você saber é isso aqui, ó, que eu vou escrever agora. Transferir a capital para dentro do país, isso já estava escrito na Constituição de 1891, que é do Deodoro da Fonseca, na Constituição de 1934, que é do Getúlio Vargas, na Constituição de 1946, que é do Dutra. Peraí. Você está dizendo que isso que você está falando aqui já estava escrito nas constituições passadas? Estava. Só que a diferença? Todo mundo cagou para isso. Estava na Constituição, mas ninguém fez. Ele foi o cara que executou, mas a ideia não partiu dele. Gente, tive um sonho. Vamos fazer? Não, tive um sonho, caramba. Eu só estou fazendo um troço que já está previsto faz tempo. E aí vem a pergunta clássica. E por que você quer levar a capital para dentro, Juscelino? Antes que você responda, eu quero levar porque está escrito na Constituição. Está escrito há um tempão, ninguém fez. Tu está levando ela para dentro, para quê? Basicamente, por dois motivos. Por que você está levando? O motivo de levar a capital para o interior. Um é um motivo de segurança nacional. Ué, como assim segurança nacional? Então vamos lá. Amados, na prova de vocês não cai história geral, mas de vez em quando eu tenho que falar alguma coisa de história geral para você entender. Se você olhar para o ano lá em cima, eu estou no final da década de 50, início de 60. A gente já está na Guerra Fria. Isso. Inclusive, Paulo, só falando, o Paulo falou aqui, ó, Comissão de Demarcação da Nova Capital Federal, foi um dos marcos da criação do quadro da topografia. Meu pai era isso, sabia? Falar aqui um pouquinho do meu papai. Meu pai trabalhava no serviço geográfico, mapeou esse mapa, esse Brasil aqui todinho, cara. Mas não vou falar dele mais não. É o seguinte, de topografia, meu pai é topógrafo. Só que já está na reserva, capitão da reserva. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu pensei que o Paulo ia falar isso. Vocês lembram, gente, lá atrás, no governo de Floriano Peixoto, porra, Clécio, aí tu andou lá pro início da República. Você lembra que no governo do Floriano Peixoto, Floriano, que era o vice do Deodoro, Floriano fez um negócio, gente, lá atrás, tá? 1894, chamado Missão Cruz, de um cientista belga, se não me engano, Cruz,
que era para demarcar o território da futura, eita bagaça, futura capital do Brasil. Foi essa missão Cruz que fez o quadradinho, ou melhor, o retângulozinho, que é o DF, o DF de hoje. Então, quando o Juscelino falou, cara, vamos levar a capital para dentro? Vamos. Vamos levar para onde? Interior é muito vago. Abre o mapa e eu ponho o dedo. Não, 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 Juscelino. O lugar já está demarcado desde Floriano Peixoto, querido. O Distrito Federal, que foi feito com a Missão Cruz lá no final do século XIX. Você, Juscelino, só vai executar. O lugar, o troço já está escrito na Constituição, o lugar para a capital já até existe, já foi feito um estudo longo lá atrás do que seria o lugar ideal. Então, a ideia é só pôr em prática, tá? Vou chegar agora aqui no que o Leite falou. Para que eu estou fazendo? Um é motivo de segurança nacional. Explica. Gente, nós estamos na Guerra Fria. Tá? E Guerra Fria, falando rapidamente aqui com vocês, foi uma guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, tentando ampliar as suas áreas de influência, capitalismo e socialismo. Porém, apesar de ser uma guerra ideológica, a Guerra Fria, gente, existia a possibilidade de uma terceira guerra mundial começar a qualquer momento. Nós tivemos momentos de tensões, como a crise dos mísseis, a guerra do Vietnã e outras coisas mais. Como uma terceira guerra mundial pode acontecer a qualquer momento, por uma questão de segurança, é mais seguro a capital no interior do Brasil do que no litoral. É mais difícil de ser atacada, é mais difícil de ser dominada. Então, estou levando a capital para dentro por uma questão de segurança, de proteção, já que estamos num período onde uma terceira guerra mundial pode estourar a qualquer momento. Antes de eu ir para o próximo item, que é o que o Leite falou, 2 vezes aqui, só um aviso. Isso que eu acabei de falar de segurança nacional faz sentido para a década de 50. Hoje não mais. Com a tecnologia bélica que nós temos de radar, satélite, míssil teleguiado, Diabo 4, você acerta um míssil numa cidade onde quer que ela esteja. Mas eu estou falando para o tipo de arma que existia na década de 50, tá? Tá. Mas qual o outro motivo que eu vou até pintar a seta, porque é o motivo mais importante. Por que o JK transferiu a capital? Aí o Leite falou aqui, gente. Eu vou escrever aqui, mas vou chegar nisso aí. Na verdade, era para poder interligar e desenvolver o interior do país. Não entendi. Calma que eu vou chegar ali. Olha aqui para o meu desenho maravilhoso. Esse aqui é o Brasil. Maravilhoso. Como é que funcionava? A capital era no Rio de Janeiro, e eu estou indo para o interior. Claro que esse mapa aqui está ridículo, mas só para você ter ideia. Por que você está fazendo isso? O que quer dizer ligar e desenvolver? Gente, vamos ser sinceros aqui comigo. Tirando aquela parte do ciclo da borracha lá na República Velha, tudo que você aprendeu comigo ocorreu aqui no litoral. Então, gente, 70% do Brasil ninguém nem sabia direito que existia. O que era o norte, o que era o centro-oeste, o que era uma parte do nordeste? Nada. Então, o que o Juscelino falou? Eu vou levar a capital para dentro, para que da capital eu consiga ligá-la com o resto do Brasil. Tá, mas para que você quer ligar? Agora eu vou entrar aqui com o Leite falou. Para eu poder forçar uma ocupação do interior, a galera vai ter que ir para o interior, e ao ocupar, eu estou levando empresas, indústrias, e assim poder desenvolver o resto do país, porque só estamos desenvolvendo um pedaço do país. Então a ideia, gente, é ocupar o resto do país, o centro do país, melhor dizendo, que do centro fica mais fácil. Imagina, cara, eu quero ter uma ligação com Pará. Como é que eu vou ligar o Rio de Janeiro com Pará? Fica muito mais difícil. Porra, só que a capital, mais ou menos no meio do país, que fica mais fácil. Do meio de Brasília, você pode ligar Pará, você pode ligar para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, qualquer lugar. Então a ideia é forçar um povoamento e automaticamente ao povoar, levar o desenvolvimento para eu poder explorar o resto do país. Então dessa forma, isso aqui de certa forma até faz parte da economia, porque eu vou poder desenvolver o resto do país e crescer a economia. Então a ideia é povoar as áreas chamadas esquecidas do Brasil para a gente poder desenvolver e ganhar economia com isso. E aí vem o que o Leite falou lá no início. Eu vou apagar meu mapinha aqui, ridículo, tá? Aí vem onde ele falou, pergunta! E vocês respondem se souberem. Vocês sabem, não sei se vocês são aqui de Brasília ou não, mas mesmo não sendo, vocês sabem que aqui, onde nós estamos,
Antes de ser Brasília, era o quê? Nada. Só tinha fazenda, Lobo-Guará e Tatu-Bola, não tinha nada aqui. Levantar uma cidade no meio do nada precisa de dinheiro. E não é pouco dinheiro. Aqui, gente, até o nosso lago Paranoá é um lago artificial. Não tinha nada aqui. Juscelino ganhou do Congresso um prazo de 3 anos e 10 meses. É o que ele tinha para deixar a cidade pronta. Por quê? Muita gente era inimigo de Juscelino, inclusive dentro do Congresso. Muita gente não acreditava nessa possibilidade. Falava, esse cara não vai conseguir. E ele conseguiu fazer a cidade em tempo recorde. Ele entregou, tá? Vocês vão ver aqui no finalzinho, 1960, 21 de abril, ele inaugura Brasília funcionando. Óbvio, pelo amor de Deus, que Brasília não é o que você está vendo hoje. Claro, tinha só algumas quadras, era pouco, mas entregou o básico para ela estar funcionando num prazo de 3 anos, que inclusive foi divulgado no mundo inteiro como um prazo recorde. Brasília tinha um lance, gente, que eles chamavam de ritmo Brasília. Os candangos, né, como foram chamados, os operários que vieram trabalhar em Brasília, eles trabalhavam em 3 turnos seguidos, 24 horas sem parar, ou seja, tinha a turma que ficava de manhã, entregava para o pessoal da tarde, que entregava para o pessoal da noite, que entregava para o pessoal da manhã do dia seguinte. Ou seja, as obras eram 24 horas rolando, porque o troço aqui tinha que estar pronto rapidinho. Pois bem, pergunta que eu fiz. Onde que Juscelino arrumou dinheiro, gente, para fazer a capital? Ô Paulo, depois vocês pedem aqui, fazem um desafio, tá? Porque eu já fiz, eu trabalho com o Rafael também em outro lugar. Pede pro Rafael, você já não fez, desenhar um mapa aqui no Brasil. Bicho, é sacanagem. Rafael desenha bem demais, cara. Fico até com vergonha de escrever esse triângulo ridículo aqui. Rafael faz troço bem feito. Então vamos lá. Onde que ele arrumou dinheiro, cara, para fazer a capital? 2 formas. Uma foi mandou emitir mais papel moeda. Dinheiro, para poder pagar as empreiteiras, a Brita, o Cascalho, Terras e o Diabo a 4. Clécio, então, mandou fabricar mais dinheiro. Aí você, aluno, aproveitando a revisão, fala, mas isso aí parece que fabricar mais dinheiro sem você ter essa riqueza natural, isso dá problema. Eu vi isso, Clécio, lá atrás no Deodoro da Fonseca, não fizeram um tal de encilhamento, que era um troço parecido com isso, e pelo que eu me lembro, deu errado lá atrás. É isso mesmo. Eu vou produzir bastante papel dinheiro. Mas, Clécio, se eu produzir muito papel dinheiro, isso aqui vai dar uma desvalorização da moeda e vai gerar um aumento da inflação. Eu sei. O final do governo Juscelino, a inflação está lá em cima. Ele deixou realmente a inflação lá na estratosfera. E a segunda forma, Clécio, de eu conseguir dinheiro? A segunda forma é da forma clássica, gente, que a gente faz desde que ficou independente, nós já estamos acostumados com isso. Que é o quê? Isso aqui é o básico. Pedir dinheiro emprestado. Óbvio. Empréstimos. Empréstimo para quem? Inicialmente, nós pegamos dinheiro emprestado com o FMI, Fundo Monetário Internacional. Por que eu disse só inicialmente? Porque quando você for ler o livro, você vai ler assim. Da metade para o final do governo Juscelino Kubitschek, o governo cortou relações com o FMI. Aí você fala, Clécio, isso não é errado. Falou que pegou dinheiro com o FMI, aqui no livro está falando que ele cortou a relação, não entendi. O que aconteceu? Nós começamos pegando dinheiro emprestado com o FMI. Só que depois de um tempo, o FMI começou a colocar, como estava dando muito dinheiro, começou a colocar uma série de restrições para a gente pegar dinheiro. Aumentar os juros, colocar um monte de coisa. Aí Juscelino falou, não. Assim eu não quero. Aí ele parou, mandou o FMI se lascar, cortou a relação, não falou, quero mais dinheiro com você não. E aí tu pergunta, e agora eu vou entrar onde o Leite falou lá atrás. Mas se você cortou com o FMI, tu vai arrumar esse dinheiro onde, Juscelino? Olha o risco que eu vou fazer aqui no quadro, hein? Com indústrias automobilísticas. Como assim? Rodrigo, só te responder aqui. Você falou que achou o livro no sebo de 2ª edição. Só me fala aqui, qual o livro? É o livro que está hoje, do Gilberto Coutrinho e do José Alves Freito Neto,
Não precisa se preocupar quanto à edição, não, tá? Se você está com um livro que consta na bibliografia, pode usá-lo. Tá? A mudança é mínima de uma edição para outra. Não precisa se preocupar quanto a isso, não. Então, vamos lá. Pegou dinheiro emprestados com indústrias automobilísticas. Então indústrias automobilísticas estrangeiras, boa parte delas, norte-americanas, arrumaram dinheiro para Juscelino fazer capital? Mas o que essas indústrias estão ganhando com isso? Aí é onde, eu acho que foi o Leite que falou ali atrás. Eu apaguei meu mapinha. Mas a ideia não era levar a capital para o interior para ligar a capital com o resto do país? Você ia ligar como? Então deixa eu falar uma coisinha que o aluno, que eu acho que foi o Leite, falou. Você sabia que o projeto original do Juscelino interligar a capital com o resto do país era através de ferrovia, trem. Ele chegou a dar até um incentivo financeiro para a ferrovia, chegou a ser feito um pedaço de estrada de ferro ou outro aqui no Brasil no governo dele, chegou. O objetivo original era a ferrovia. Só que depois o troço mudou. Passou a interligar os estados com rodovias. Por que rodovia, Juscelino? Se eu aprendi com geografia que ferrovia é mais seguro, é mais econômico, é mais produtivo. Resposta simples. Porque eu, Juscelino, consegui dinheiro emprestado não foi com indústrias ferroviárias, foi com indústrias automobilísticas. Então o combinado era, vocês, indústria automobilística, me arruma dinheiro e eu, presidente, vou entupir esse país de rodovia para vocês poderem vender carro feito água aqui. Por isso que o Brasil tem rodovia para tudo que é canto. Você deve falar, cagaram com a nossa economia, era para ter feito um monte de estrada de ferro, igual foi feito lá na época do Segundo Império, Segundo Reinado, né? Que nem está na sua prova. Ou melhor, está na prova sim, Segundo Reinado. Era para ter feito lá atrás e estão fazendo rodovia. Agradeço a Juscelino, porque quem arrumou o dinheiro para fazer Brasília foram a indústria automobilística. Por isso que a gente tem tanta rodovia aqui. Inclusive, Brasília. A cidade de Brasília, caso alguns de vocês aí morem aqui em Brasília mesmo. Você deve saber, Brasília é uma cidade feita para carros. Ela é perfeita para cá, tirando o engarrafamento, que a cidade está cheia agora, que não era essa a quantidade original. É feita para carro. Avenidas retas, largas, tudo aqui é feito para carro. Óbvio que é feita para carro. O Brasil todo é feito para carro, porque quando transferiu a capital, entupiu o Brasil de rodovias. Alejandro, não, deixa eu te falar uma coisinha aqui. Alejandro está perguntando se a Inglaterra não entrou. Vocês já estão viciados com a Inglaterra porque escutam a Inglaterra muito. Então deixa eu contar uma historinha para você aqui, Alejandro, rapidinho. Gente, rapidinho, isso aqui é só uma pausa, um parênteses para eu responder isso aqui, que a pergunta do Alejandro é boa, vale a pena. Para você saber isso aqui. No princípio de tudo, quem mandava na gente política e financeiramente era Portugal. Óbvio, aí vocês lembram. Só que lá no Brasil colônia não entra na tua prova. Então o que eu vou falar aqui é rápido, tá? Lá atrás teve um episódio, em 1703, que Portugal e Inglaterra fizeram um acordo chamado Tratado de Mito, Tratado dos Panos e Vinhos. Resumindo, que fez com que a Inglaterra tivesse uma dívida, que Portugal tivesse uma dívida com a Inglaterra. Daí para frente, ou seja, do século XVIII para frente, que é a época do ouro, basicamente quem ficou controlando economicamente a gente foi a Inglaterra. E aí a gente vê a Inglaterra durante o período do Império, quase toda a Inglaterra mandando aqui muito. Esse lance da Inglaterra, que o Alejandro falou, fica mais ou menos até na época da República Velha, quando rola a Primeira Guerra Mundial. Mas por quê? Porque, não falei isso porque a história geral não cai na sua prova. Mas a partir da Primeira Guerra Mundial, gente, a Inglaterra, França, Inglaterra, que eram os países maiorais do mundo, entram numa crise econômica desgraçada, porque com a Primeira Guerra, mesmo eles tendo ganho, eles ficaram totalmente endividados com os Estados Unidos. A partir daí, quem passa a ter um controle financeiro da gente é os Estados Unidos. Então é como se a gente falasse assim, quem mandava economicamente na gente lá no início era Portugal. Depois ficou sendo a Inglaterra, depois ficou sendo os Estados Unidos. Então nessa época aqui, Alejandro, já não é mais a Inglaterra. A Inglaterra já não é mais esse bambambam todo que foi na época do Império. Agora já é Estados Unidos ou FMI, Banco Mundial, essas coisas todas. Tá bom? Então, voltando, nós conseguimos empréstimo. Mas, Clécio, espera aí, que tem um outro erro aí. Fala. Você pegar um empréstimo, dinheiro emprestado, isso não vai gerar aumento da dívida externa, não? Resposta. Óbvio que vai.
final do governo Juscelino, a gente dobrou a dívida externa. Para você ter ideia, quando Juscelino pegou o Brasil em 56, a dívida externa do Brasil girava em torno de 1,5 bilhão de dólares. Quando Juscelino entregou o país em 1960, a nossa dívida girava em torno de 3,8 bilhões de dólares. O cara mais do que dobrou a dívida externa. É óbvio, gente, vou fazer uma brincadeira. Para construir Brasília, você acha que foi feito assim? Ué, precisou muito dinheiro. O dinheiro vinha de onde? Então a dívida externa foi lá para cima. E aí, cuidado. Em breve será a China. E aí é o seguinte, você deve estar pensando, pô, então o governo de Juscelino deve ter sido o pior governo, o povo deve ter odiado ele. Pelo contrário, adoraram Juscelino. Como é que adoraram, Cláudio? Está escrito aqui que cagou a economia, a moeda desvalorizou, a inflação subiu, a dívida externa subiu. Não, porque esses problemas aqui, principalmente a dívida externa, é um problema para frente, não para o governo atual. Se nesse exato momento eu estou pegando dinheiro emprestado, você está lascado. Não, no momento que eu estou pegando dinheiro emprestado, eu estou bem demais. Isso vai dar problema no dia que eu tiver que pagar esse dinheiro. Mas o pagamento, querido, é para outros governos. Isso aí é o problema para frente, tá? Inclusive no governo Juscelino, o povo adorou ele por um detalhe. Primeiro que na Constituição de Brasília gerou emprego pra caramba. Veio gente de tudo que é parte do Brasil, principalmente o Nordeste, porque precisava de gente para construir. E segundo, que Juscelino deu uma coisa que povo adora. Pobre, rico, todo mundo adora isso. O quê? Consumir. Não entendi. Ali, ó, eletrodoméstico e automóveis. Agora você tem carro, você tem TV, você tem chuveiro com água quente, você tem batedeira, você tem enceradeira, você tem uma série de coisas que eram exclusividade da Europa ou dos Estados Unidos. Agora tu tem. A classe média tem. Então o Juscelino trouxe para cá um estilo de vida, o pessoal até faz uma piadinha, ele pegou o estilo de vida norte-americano e implantou aqui no Brasil, que economicamente isso pode ser ruim, mas no momento todo mundo acha lindo. Eu estou andando num carro, sentado na televisão, igual um cara lá na Europa. Maravilhoso. Então, a primeira vez, passou uma ideia boa. Agora, futuramente isso aqui cagou o Brasil, a economia do Brasil todinha que nós estamos pagando até hoje. Isso, ó, o Alan tá falando isso aqui, ó, deixa eu só ler aqui. Ele disse que um dia um professor falou com ele que essa piada que a gente fica contando até hoje de português ser burro e tudo mais, é porque Portugal, devido ao fato de Portugal descobrir o Brasil, explorar o Brasil, resumo, mas porém quem se beneficiou com a gente, principalmente com ouro, foi a Inglaterra. É isso mesmo. Tanto que quem mais ganhou dinheiro com o Brasil, no final já do Brasil colônia, era a Inglaterra, né? Não era Portugal. Boa parte do nosso ouro, Alan, não foi parar nos cofres portugueses, foi parar nos cofres ingleses. Não é da sua matéria, só para reafirmar isso aqui, parte da Revolução Industrial que é feita na Inglaterra, quem bancou foi a gente, tá? A gente bancou a Inglaterra. Então, coisa prazerosa, você conseguir fazer o outro ficar rico. Isso é muito bom. Então, voltando para cá, gente. Outra coisa, eu vou deixar aqui a política para o final, que senão não vai estar muito bagunçado. Outra coisa que o Juscelino fez ainda na economia, ele criou esse negocinho aqui, ó. Sudene. Sudene, gente, é um órgão do governo, tá? Que significa, é uma sigla, né? Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O que significa, Clécio? É um órgão que tem um objetivo de desenvolver o Nordeste. Está investindo mais dinheiro, mais capital para o Nordeste. Mas por quê? Uai! Quando ele trouxe a capital para o interior, o objetivo não era poder interligar o Brasil todo para poder povoar e desenvolver? Um dos objetivos do Juscelino era, se não acabar, que ele não conseguiu, pelo menos diminuir as desigualdades econômicas regionais. Não faz sentido, por exemplo, eu ter um Sudeste podre de rico e um Nordeste podre de pobre. Não dá. Então, qual é a ideia de Juscelino? Tentar, pelo menos, diminuir as desigualdades econômicas regionais. Tá, Clécio, isso eu entendi. Tentar diminuir. Mas por que ele está dando exclusividade para o Nordeste? Uai, porque é o que está ferrado na vida.
O Nordeste estava mais largado do que tudo. Então eu vou dar uma atenção especial para o Nordeste. Estou fazendo uma superintendência para o Nordeste. Faz uma superintendência para o Sul. Não precisa nesse momento. Quem está ferrado é o Nordeste, meu Deus. Então eu vou dar uma atenção especial para ele, para ver se eu diminuo essa desigualdade. Resposta. Teve até inicialmente, um certo sucesso, teve um certo desenvolvimento no Nordeste? Sim. Mas diminuiu ou acabou com as desigualdades econômicas regionais como o Juscelino queria? Não. Não, acabou não. Então a Sudene foi um sucesso total? Não. Repito, tiveram alguns benefícios. É verdade. Agora, recente, estava até falando com um aluno que falou, pô, professor, meu vô lá do Nordeste conseguiu casa graças a esse Sudene. Teve alguns benefícios. Mas fez o Nordeste se despontar? Não, não fez. Gente, se você olhar até hoje, tirando o litoral do Nordeste, vocês que moram aí ou que viajam para lá de férias, se você tirar o litoral do Nordeste, que a maior parte, inclusive, está na mão de estrangeiros, nem é nosso, o resto do Nordeste está tão desenvolvido como isso aqui? Não está. Como o Sudeste, como o Sul? Não está. Você tem um ponto específico ou outro que está desenvolvido. Então não tem. Só para uma informação, vou citar uma coisa que não vai estar na sua prova, mas só para você entender. Juscelino criou a Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Você deve estar pensando, mas não é só o Nordeste que está lascado. Eu sei. Mais na frente, no governo militar, e governo militar não cai na tua prova, por isso que eu vou falar rapidinho. Mais na frente do governo militar, vão dar prosseguimento a isso. No governo militar vai ter a Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que é a parte norte. Vai ter a Sudeco, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Ou seja, eu estou fazendo superintendência para regiões que estão bem mais ou menos ou que estão ruins economicamente, com o intuito de dar uma levantada. Todas elas conseguiram alguma coisa, mas atingir o objetivo inicial desejado, nenhuma delas deu. Tanto é, como é que você sabe disso? Porque ainda hoje tem diferença, gente. O Brasil todo não é economicamente a mesma coisa. Tem áreas ainda que são pobres, que nem uma desgraça, e outra que é rica. Mas foi pelo menos uma tentativa de dar uma levantada no Nordeste. Beleza? Gente, tem mais um tópico aqui que o quadro acabou, vou escrever aqui em cima, tá? Que era a política aqui, ó. Vou pôr aqui porque o quadro acabou. Inclusive tem um monte de coisa curiosa, engraçada para fazer Brasília, sobre Brasília, mas não dá para falar, não entra também nos detalhes de Brasília. Foi feita a Terra Cap, que é um órgão específico para cuidar da construção de Brasília. Brasília, originalmente, para quem... Eu nasci no Rio, mas moro aqui já há muito tempo. Para quem reclama, dá uma raiva quando reclama. Ah, Brasília, essa porcaria, cidade, vive engarrafada, ainda fala que essa porcaria foi planejada. Não, gente. Brasília foi planejada para 500 mil habitantes com expansão máxima para 1,5 milhão. Hoje nós passamos de 3 milhões. Ah, então tá uma porcaria, tá um engarrafamento. Como é que a cidade é feita para cá se tá engarrafamento? Porque ela não foi feita para essa quantidade de pessoa. Ela foi feita para a quantidade X e tem a quantidade Y. Aí não funciona mesmo, não tem planejamento que dê conta. Ué. Política. O que Juscelino fez? Bom, nós estamos na Guerra Fria. Clécio, se não me falha a memória, tá aqui no meu caderno, o primeiro presidente brasileiro na Guerra Fria, está escrito aí no seu caderno já, é um tal de Dutra. Sim, eu sei. Dutra, ele tomou posicionamento ao lado do capitalismo, ao lado do socialismo. Ele até cortou relações com a União Soviética, mandou fechar o Partido Comunista. Certo. Quem vem depois de Dutra é o Vargas II, que seguiu essa política. A gente continuou ao lado do capitalismo. Apesar dos Estados Unidos ter se estressado com a gente, porque não pôde explorar o nosso petróleo, não contou com nossa ajuda na Guerra da Coreia, mas Vargas era capitalista. Aí veio o JK, que esse é mais capitalista ainda. A gente continuou na Guerra Fria ao lado dos Estados Unidos. Tão ao lado que Juscelino chegou a propor isso aqui. O projeto Pan-Americano, ou Operação Pan-Americana, como você queira falar, dá no mesmo. O
que foi esse projeto Pan-Americano, Operação Pan-Americana? É o seguinte, chegaram à seguinte conclusão, estamos na Guerra Fria. Tá aí. Guerra Fria é uma briga ideológica, capitalismo contra socialismo, certo? O que aconteceu? Juscelino era capitalista. Projeto Pan-Americano é um projeto que veio da ideia do Juscelino, tá? Que era tentar conter o comunismo aqui na América, só na América, ó, Pan-Americano. Clécio, e como é que a gente vai conter o comunismo na América? Vai matar os comunistas? Não, não é isso não. Tem outro jeito. Chegaram à conclusão que normalmente, os países que acabam virando socialista ou comunista, como se queira chamar, são países que estão em crise econômica. Geralmente, quando um país está em crise econômica, muitas pessoas colocam como responsável pela crise o sistema capitalista. Aí começa a alegar que se o capitalismo é ruim, logo o bom seria socialismo. Então, se eu quero evitar o socialismo, ou o comunismo, o que você tem que fazer? Não deixe os países entrar em crise econômica. E como é que funcionava o projeto Pan-Americano? O projeto Pan-Americano é um projeto em conjunto do Brasil com os Estados Unidos. A ideia foi do Brasil. Mas como é que funcionava? O Brasil ia detectar quais países da América estão passando por crise econômica, por crise financeira, ou seja, detectar quais os países estão correndo risco de virar socialista e os Estados Unidos iam fazer empréstimo para esse país. Repete, Clécio. Então o projeto Pan-Americano é um projeto conjunto do Brasil com os Estados Unidos, onde o Brasil vê quais são os países que estão correndo risco de virar socialista por estar em crise financeira e os Estados Unidos então injetam dinheiro nesse país para solucionar a crise e, consequentemente, não deixar o país virar socialista. Nossa, Clécio, que ideia bacana! E como é que foi feito isso? Não foi feito. Esse projeto não saiu da gaveta, não chegou a ser executado. Ah, não, mas a ideia é até bacana, conter o socialismo aqui, evitando a crise. Não chegou a ser executado. Mas por que não, essa ideia é tão boa? Aí eu vou ter que falar um cadinho de novo de história geral. Gente, não foi executado porque no final da década de 50 e início de 60, os Estados Unidos vão ter outros problemas maiores do que esse e não tem condições de cuidar disso. Vou dar um exemplo. É como se os Estados Unidos falassem, poxa, JK, bacana essa tua ideia, só que tem um probleminha. Em 59, ó, 59 tá ali, tem um barbudo aqui numa ilha chamada Cuba que acabou de tomar o poder e tá me dando uma dor de cabeça danada. No ano seguinte ele vai implantar o socialismo em Cuba. Então é como se falasse, poxa, eu gostei da ideia do Pan-Americano, mas apareceu um problema mais urgente agora, então, Juscelino, segura essa ideia aí, porque eu estou com outro probleminha. Em 61, para vocês terem ideia, vai começar a Guerra do Vietnã. Então é como se os Estados Unidos falassem, apareceram outros problemas mais urgentes, mais emergenciais, e no momento eu não tenho como cuidar disso. Então o projeto acabou sendo engavetado. Ficou parado, apesar da ideia vindo dos Estados Unidos, acabou não andando. Tá? Agora, olha o curioso. Juscelino, ele era anticomunista, ele chegou a dar a ideia de um projeto para conter o comunismo. E lá na frente, no governo militar, ele vai ser expulso aqui por motivos diversos. Mas não vamos falar agora, porque não cai governo militar na sua prova. Clécio, para terminar o governo Juscelino. Juscelino termina em 1960, sai porque termina o mandato. Então ele não morreu, não tomou golpe, não renunciou, foi até o final do mandato normal. Na época, não existia reeleição. Então, Juscelino, sendo bom ou sendo ruim, em 60 ele tem que sair. Já vou te adiantar sobre reeleição. Reeleição, gente, só vai aparecer no Brasil por uma emenda constitucional em 1997. Ou seja, o primeiro cara que vai ser reeleito é Fernando Henrique Cardoso. Como isso não está na sua prova, no seu edital, o que você tem que pôr na cabeça para a prova? Não pode aparecer a palavra reeleição. Pronto. Apareceu reeleição. No governo de quem? Não interessa no governo de quem. A tua prova vai de período joanino até João Goulart. Apareceu a palavra reeleição, sabe que o item está errado. Entende-se para o reeleição o camarada ser eleito 2 vezes seguidas. Exemplo, Vargas não teve reeleição. Ué, o cara ficou 15 anos. 15 anos, você lembra. 30 foi um golpe. 34 foi uma eleição indireta.
38, que seria uma eleição, não teve porque ele cancelou com o plano COI. Ué, Clécio, mas o Vargas volta depois eleito diretamente pelo povo. Aí não é reeleição porque tem o Dutra no meio. Para ser reeleição tem que ser 2 eleições seguidas, beleza? Que igual nós tivemos no Brasil, com o Fernando Henrique, com o Lula, com a Dilma. Isso é reeleição. Isso, na sua prova, não vai aparecer. Beleza, queridos? Então, 1960, dia 21 de abril de 1960, ele inaugurou Brasília, que era o compromisso dele, entregou coisa mais linda, Brasília funcionando, e aí, terminou de 60, final de 60, nós temos eleição para o outro entrar em 61. Para terminar essa aula, só fazer um comentário com vocês. Ele terminou o governo já com a popularidade em baixa, porque já estava começando a aparecer os efeitos da inflação e da dívida externa. Só que o Juscelino tem um fato engraçado. Ele vai até o final de 60. Final de 60 vai ter eleição para presidente. E aí é engraçado, porque como ele terminou o governo com uma dívida externa e inflação alta, a ideia dele ficou ruim. Então o pessoal começa a ir para um candidato que era contrário a ele. É onde aparece aqui o Jânio Quadros, que a gente vai falar na aula que vem. Aula que vem, inicia o governo de Jânio Quadros para vocês. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta específica? Alguma coisa que queira falar? Fala aí agora. Aula que vem, o presidente divertido, Jânio Quadros, para não falar outra coisa. Jânio Quadros é a figura mesmo, gente. Enquanto isso, eu tirar aqui. Obrigado, Leite. Valeu, querido, pelo elogio. Obrigado, gente, pela paciência de vocês. Davi, muito agradecido pelo empenho de vocês. Se Deus quiser, esse ano sai, hein? Esse ano sai e vocês colocam uma estrela no ombro, com a graça de Deus. Pessoal, um abraço, obrigado, fico com Deus, uma boa noite. Fico com o Rafael aí agora, para depois vocês poderem descansar. Tchau, gente. Obrigado.